Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando nossos estudos ao vivo aqui pelo Facebook, na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, nós temos analisado o versículo 16 do capítulo de número 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. Sempre bom lembrar que nós começamos presencialmente na igreja durante ano passado, alguns meses, o estudo sobre o Evangelho. E este ano nós iniciamos também presencialmente uma análise do Evangelho na Epístola aos Romanos. Paramos devido ao início da pandemia e agora estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e depois eu tenho enviado ao YouTube. Então você pode participar ao vivo, você pode enviar suas perguntas, você pode comentar, assim como nós fazíamos, como estávamos na igreja. Vamos tentar realmente fazer com que seja uma aula participativa. Então, quando você tiver uma pergunta ou mesmo um comentário, pode fazer. Minha esposa tem me auxiliado repassando as perguntas ou mesmo os comentários, para que então nós possamos conversar como se estivéssemos presencialmente. Com a graça de Deus, logo logo tudo isso passa e estaremos juntos novamente. Mas enquanto isso, vamos lá, prosseguindo acerca deste assunto tão importante, o Evangelho, analisando a Epístola de Paulo aos Romanos. Na semana passada, você pode revisar os vídeos anteriores, aí no canal do YouTube, nós analisamos o versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Durante 2 aulas, nós tratamos o porquê que o apóstolo Paulo disse que não se envergonha do Evangelho. Porque é o poder de Deus. Hoje nós vamos trabalhar essa questão para a salvação de todo aquele que crê. Mas antes de nós chegarmos lá, vamos analisar esta palavrinha, poder. O apóstolo Paulo disse que não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus. Vamos a ela então. Poder. É sempre bom lembrar que a nossa Bíblia não foi escrita no nosso idioma. Não foi escrita em português. Por exemplo, a Epístola aos Romanos, Paulo escreveu para dirigi-la a Roma. Por isso que é carta aos Romanos. Qual era a língua do Império Romano? Latim. O latim hoje, ele por muitos é considerado uma língua morta, que você não tem mais onde, talvez, expressar, utilizar esse idioma. Mas ainda até hoje é uma língua utilizada, por exemplo, pelo Papa. Ele costuma fazer, muitas vezes, alguns discursos em latim. E durante muitos anos, a própria missa da Igreja Católica Apostólica Romana era dirigida em latim, trazendo então todos os costumes daquele tempo para a contemporaneidade. Paulo poderia ter escrito, tenho certeza de que ele conhecia o latim, como cidadão romano que ele era, poderia ter escrito essa epístola em latim, para dirigi-la à igreja em Roma. Porém, mesmo os romanos tendo o latim, quando eles escreviam ofícios, cartas oficiais, eles colocavam selos em grego, porque o grego era a língua universal, como o inglês é hoje, o grego era a língua universal. Então, se você quisesse se expressar, enviar uma carta que pudesse ser lida por todo o mundo, essa língua naquela época tinha que ser o grego, porque desde as conquistas de Alexandre o Grande, o mundo começou a se expressar através do idioma grego. Então o Novo Testamento ele foi escrito quase que todo ele em grego. A Epístola aos Romanos foi escrita em grego. Então nós precisamos compreender a tradução
a partir do original grego. Esta palavra poder, a palavra grega para ela, utilizada pelo apóstolo Paulo, é dunamis. O que essa palavra significa? Poder inerente, poder que reside numa coisa ou pessoa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Então, poder inerente, que reside, que está, que vive em. Se ele disse, não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, ele estava dizendo desse poder, não que os homens buscam, não que os homens queiram, um poder que a morte destrói, um poder que passa, um poder que uma doença retira, um poder transitório, temporário. O apóstolo Paulo estava falando de um poder definitivo, de um poder sobre a vida e a morte, de um poder total. Ele não se envergonhava do Evangelho porque esse poder total de Deus, nós nunca vamos conseguir compreender em sua extensão o poder de Deus. Mas nós podemos fazer uma ideia do quão grande é por meio das coisas que foram criadas. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou do nada. Bará, Bereshit bará. Criou o que não existia e criou a partir da sua ideia, da concepção de um projeto que estava na cabeça do Criador. Projetou algo que não existia. Tente criar uma coisa que não existe, mas não a partir de coisas que existem. Não vale querer criar alguma coisa a partir de coisas que existem. Tente criar algo que não existe do nada. Invente a matéria para aquilo. Faça uma criação totalmente autônoma da criação que hoje existe. Eu acho que não dá. Você também acha isso? Mas foi isso que Deus fez. Deus fez tudo a partir do nada. Ele criou, e criou com uma beleza e majestade ímpar. Uma beleza e uma majestade que você não encontra por aí. Criou de uma forma perfeita. Este é o poder de Deus. Na sua criação, na criação do planeta Terra, na criação dos demais planetas, na criação do universo, na criação da natureza, na criação do ser humano. Olha o ser humano como é complexo. Então, em tudo isso, nós vemos realmente um poder maravilhoso, um poder sem igual. É este poder que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Senhor Jesus, enquanto na terra, em João capítulo 11, versículo 43, nós lemos que, tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Este é o poder de Deus. O poder de chamar uma pessoa morta para a vida e imediatamente a pessoa sair e voltar para a vida. Quando o Senhor Jesus chegou onde Lázaro estava, já fazia dias que ele estava morto e as pessoas tentaram alertá-lo: Senhor, já cheira mal. O que elas estavam ignorando é que Jesus, embora tenha se tornado humano como nós, ele nunca deixou de ter as suas prerrogativas divinas. Ele ainda tinha o poder da palavra. Não foi com a palavra que ele criou todas as coisas que nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele não criou tudo a partir da sua palavra: haja luz e houve luz. Então agora essa mesma palavra dirige-se a Lázaro: vem para fora. E Lázaro veio para fora. A palavra do Senhor, o poder, basta uma palavra. Não foi isso que o centurião disse para o Senhor Jesus? E não foi por isso que o Senhor Jesus elogiou a fé dele? Quando ele disse: Senhor, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu não sou digno de que o Senhor vá até na minha casa, não precisa ir lá.
não precisa comparecer lá, manda apenas uma palavra. Olha como que aquele homem entendeu o que é o poder de Deus, o que é o poder de Jesus. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele ressuscitou Lázaro com o poder da sua palavra. E ele disse, manda apenas uma palavra. Então, principalmente neste momento que nós vivemos, tão difícil para tantas pessoas, basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Basta uma palavra e toda a dificuldade se desfaz. Este é o poder de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 19, nós lemos: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1, 19. Quando nós concluirmos esse versículo 16, nós vamos ver que o apóstolo Paulo não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este poder de Deus, ele se revela na vida de quem crê. Quem não crê fica à margem, porque Deus não obriga ninguém a crer e não vai... temos bastante assunto para nós tratarmos hoje sobre a maravilha da salvação que Deus nos dá, quão excelente é a obra de salvação, mas ela não se manifesta na vida de quem não crê. Os atributos de Deus, a graça de Deus se revela na vida de quem crê, não na vida de quem não crê. É isso que o apóstolo Paulo escreveu. E qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ou seja, aos que creem, a maravilha do poder. E quem não crê? Quem não crê fica aí choramingando, desejando uma felicidade falsa. Fica aí se lamentando, o que nós chamamos de mimimi. Lamenta-se de tudo, mas não faz nada para mudar. Não crê naquele que pode mudar. O poder de Deus se revela somente na vida daquele que crê. Lucas 22, 69, nós lemos: desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Olha só, hein? Quando ele saiu da terra, ele se assentou à direita do poder de Deus. E ali ele governa o mundo. Ah, você está achando que o mundo está sem controle? Você está achando que por causa que o coronavírus, esse novo coronavírus, Covid-19, ele está aí, Deus perdeu o controle? Você que me assiste presencialmente, os meus irmãos da Igreja Batista, nós somos daqui de Londrina, aqui na nossa vizinhança, em Biporã, foi descoberto essa semana, aliás, descobriram essa semana, mas é de abril as coletas, uma nova H1N2, tenho quase certeza que é isso, com potencial de pandemia. Ou seja, se o Covid-19 se espalhou para o mundo a partir de Wuhan, na China, essa poderia se espalhar para o mundo aqui, ó, a partir de nós, a partir de Biporã e Londrina. Você acha que com isso Deus perdeu o controle e é por isso que está acontecendo tudo isso? Essa nuvem de gafanhotos que não sabemos se chega ou se não chega ao Brasil, acontecendo junto com a pandemia, esses ventos fortes que têm vindo sobre a nossa região, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, você acha que Deus perdeu o controle? Não se esqueça de que a verdade é a mesma. Quando o Senhor voltou ao céu, ele se assentou à direita do poder de Deus. Ele governa todas as coisas. E se o mundo vai de mal a pior, é por causa do pecado. É por causa das pessoas que insistem em negar o Filho de Deus. E insistem em utilizar a prerrogativa do poder divino para si mesmo. O mundo vai mal, porque as pessoas, mesmo sendo abaladas, mesmo sendo afligidas, não se arrependem dos seus pecados. E é essa a mensagem do Apocalipse. Quanto mais avança o cenário de destruição do Apocalipse, mais nós vemos a voz de Deus que clama, e mesmo assim não se arrependeram dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. E ainda nessa aula, com a bênção de Deus, assim a permissão dele, nós veremos o que significa arrependimento. Não me envergonho do Evangelho, porque é
o poder de Deus. Dunamis, poder que reside, inerente a uma pessoa. É o poder que somente Ele, Deus, tem. E ninguém mais. Nem o imperador do Império Romano teve esse poder. Ninguém teve esse poder. E ninguém terá esse poder, a não ser Deus. Avançando então no versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação. Essa palavra no original grego, ressaltando sempre a importância de tentar descobrir o que foi que quem escreveu tentou transmitir a partir do idioma que utilizou, isso nos ajuda a se distanciar dos erros, ou dos erros de tradução, ou de uma compreensão que às vezes não pode se aproximar. A tarefa mais difícil de um tradutor é transmitir para o idioma onde traduz a intenção lá onde no original foi utilizado. Então, às vezes, nem existe um erro de tradução. O que não existe é uma compreensão adequada, por falta de uma filosofia adequada nesse novo idioma para o qual está sendo traduzida a palavra. A palavra salvação vem do original grego soteria ou sotéria, palavra feminina derivada de solter, que quer dizer salvador, significa livramento, preservação, segurança, salvação. Solter, salvador, libertador, preservador. Soteria, sotéria, salvação futura. Soma de benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males dessa vida, gozarão após a volta visível de Cristo no céu, no reino eterno e consumado de Deus. Então, salvação, ela tem uma conotação sempre futura. A consumação da nossa fé, o resultado da nossa fé quando o Senhor voltar. Isso faz-nos tirar a mente desse mundo que é temporário, que é passageiro. Se nós somos afligidos por pouco tempo. Se nós somos abençoados, dentro do que nós compreendemos por bênção aqui nesse mundo, também será por pouco tempo. Nada do que nós temos aqui levaremos para a eternidade. Nem nossas alegrias e nem nossos sofrimentos. Tudo aqui é temporário. O cristão deve aguardar a volta do seu Senhor, porque quando o seu Senhor voltar, todos os benefícios da fé se consumarão naquele dia. Porém, a salvação, já que nós estamos aqui, já que nós vivemos aqui, ela também tem uma conotação de restauração na nossa vida do estrago que o pecado fez na humanidade. E é um pouquinho dessa restauração que eu quero tratar com vocês nessa aula, até porque se eu fosse tentar fazer uma análise profunda disso, nós ficaríamos aulas e aulas nesse assunto. Quem sabe um dia nós possamos fazer uma EBD voltada a esse tema, a restauração que o Evangelho traz na nossa vida aqui, enquanto nós vivemos aqui. Hoje eu vou me esforçar por trazer um pouquinho dessa restauração. O Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que o Evangelho não é? Preste muita atenção aqui se você não está vivendo desse jeito. Porque aqui eu vou tentar mostrar 4 formas de como que muitas vezes o legalismo faz com que o Evangelho se torne um erro histórico, que levou muitas pessoas a muitas frustrações e enfraqueceu essa grandeza e essa beleza do Evangelho na vida de tantas pessoas e na vida de tantas famílias. O Evangelho não é uma nova lei, como se fosse realmente algo totalmente novo, como se os 10 mandamentos de Moisés fossem uma coisa e as palavras de Jesus fossem outra. Não. A lei de Moisés foi dada justamente por causa
da natureza humana corrompida, degradada em função do pecado. A lei era para evidenciar precisamente o pecado. O que o Senhor Jesus veio fazer foi cumprir a lei. Foi isso que ele fez. Ele não veio dar uma nova lei. Ele veio cumpri-la. Porque se nós analisarmos que Deus deu a lei, ficou evidente que nós éramos pecadores, e sem cumprir essa lei ninguém seria salvo, então ninguém seria salvo. A não ser que alguém cumprisse a lei e pudesse requisitar os benefícios dessa lei aos que nele creem. Que foi o que o Senhor Jesus fez, ele cumpriu a lei. Então o Evangelho, ele é o poder de Cristo, ele é a vitória de Jesus que se torna a nossa vitória, e não uma nova lei. Algo que nós vamos analisar mentalmente, algo que nós vamos analisar friamente e tentar viver destituído desse poder, analisando apenas a letra. Jamais o Evangelho pode ser visto como uma nova lei. O Evangelho não é qualquer coisa que nós tenhamos que fazer. Faça e viva. Aquele velho modo, se cumpra os requisitos e se apresente. O Evangelho não é isso. O Evangelho é o poder de Deus. É a vida de Jesus Cristo vivendo na nossa vida. É o fruto de Jesus ter voltado ao Pai e ter enviado o seu Espírito para encher todo aquele que nele crê, para viver a totalidade dos ensinos de Jesus, a totalidade da vontade de Jesus. Meus irmãos, não se esqueça de que em Atos dos Apóstolos, que é precisamente onde nós vemos a vida da igreja logo após a ascensão de Jesus, por onde os apóstolos iam, os que criam, iam ficando cheios do Espírito Santo. Veja que Cornélio mandou, devido a uma visão divina, chamar a Pedro, e o Espírito Santo encheu a casa de gentios. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você não pode viver uma vida apática. Você precisa buscar esse poder do alto para viver a totalidade desse Evangelho na sua vida. O Evangelho não é qualquer coisa que os homens tenham inventado. Isso não é Evangelho. Evangelho não é inventar moda. Evangelho não é opressão. Evangelho é o poder de Deus, é a vida de Jesus Cristo vivendo e se movendo diante de nós. Precisamos voltar a ser a igreja do Novo Testamento. Eu posso repetir isso para você? Precisamos voltar a ser a igreja do Novo Testamento, que se importa com o outro, que ora pelo outro, que impõe as mãos, que ora para que em nome do Senhor Jesus fique curado, que ora para que o Senhor Jesus restaure e faça milagres. Meus irmãos, precisamos orar uns pelos outros, precisamos nos importar uns com os outros, principalmente nesse tempo de pandemia, onde tantas pessoas estão sofrendo. Quem está sofrendo mesmo, se importe com quem está sofrendo mais. Precisamos ser a igreja verdadeira, porque essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho não é qualquer coisa que as pessoas tenham inventado por aí. O Evangelho é o poder de Deus que se manifesta no meio da igreja do Senhor. E eu e você somos a igreja do Senhor. O Evangelho não é uma nova religião. Pense no perigo de viver assim. Regras, costumes, coisas mundanas. O ser humano chegou a um absurdo tal. Por exemplo, eu que estou com essa camisa aqui sem estar abotoada até aqui em cima, ó. Se eu tiver que abotoar ela aqui assim, ó como é que ela fica, ó. Imagina. A religiosidade chegou ao ponto de dizer que do jeito que eu estou aqui, eu estou em pecado. Preciso abotoar até em cima. Quantas pessoas você já viu andando pela rua aí com camisa de manga comprida, ou mesmo de manga curta, sem gravata, mas abotoada até em cima? Porque quando se põe a gravata, se abotoa aqui em cima, né? Mas quando não se põe, não. Quantas pessoas você já viu andando por aí com a camisa abotoada até aqui, ó, mesmo sem gravata, andando assim, ó? Esse é um religioso. Esse é um religioso. Não sei se tem algum outro costume pagão, né, que faça isso, nunca pesquisei sobre isso, mas existem religiosos que são assim. A forma dele mostrar que ele é crente é abotoando até aqui em cima.
Isso não é evangelho, isso é religião. E o evangelho não é, jamais pode ser uma nova religião. Não é assim que nós temos que ser conhecidos por aí. Nós temos que ser conhecidos por aí como testemunhas vivas do Senhor Jesus. Não é aqui fora, é aqui dentro. É no meu coração, é na minha mente que eu mostro que eu sou discípulo do Senhor Jesus. Pensando diferente e agindo diferente. Amando. Aí eu mostro que sou a igreja do Senhor Jesus. O que é o Evangelho então? O Evangelho é o poder de Deus que nós lemos aqui em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Vimos nessa aula o que significa esse poder. O Evangelho revela a justiça de Deus e conduz à salvação de Deus para todo aquele que crer. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em João capítulo 3, versículo 16, nós lemos: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creu em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Só que esse creu precisa ser compreendido o que significa, porque não é apenas dizer creio, é muito mais do que isso. E chegaremos até aí nessa aula com a permissão do Senhor. O que é salvação? O que é salvação? A proclamação do Evangelho é um acontecimento que envolve poder. Então, deixa eu te fazer uma pergunta antes de explicar isso aqui. Quando você fala do Senhor Jesus, você fala por falar ou você fala realmente na certeza de que algo poderoso pode acontecer ali? Porque só a proclamação da palavra, por meio da vida do discípulo por si só, é um acontecimento de poder. Porque não é o nosso poder, não é a minha força, mas é o poder que vem de Deus, é o poder do Senhor Jesus, o qual o Espírito Santo atua. A proclamação do Evangelho é um acontecimento que envolve poder. Diz as Escrituras que o mesmo poder que vivificou a Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos mortais por meio do Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou ler, mas já abra aí em Romanos capítulo 8, versículo 11. Deixa aberto aí que nós já vamos ler. Salvação significa livramento. Trata-se do livramento da tirania do pecado e da degradação da natureza humana decaída, mediante a gloriosa manifestação de poder operada pelo Espírito Santo de Deus. Agora sim, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 11. Se, olha a condição aqui, hein? Se tudo que vem a partir daqui vai acontecer se aquilo é real na sua vida. Se não for, vai acontecer tudo isso e você vai ficar na marginal. O movimento vai acontecer na estrada e você vai ficar na marginal só assistindo. Na sua vida não acontece e nem por isso é mentira. Na sua vida não acontece e nem por isso deixa de ser verdade. Na sua vida não acontece, mas está acontecendo numa multidão. Mas não acontece na sua vida, porque ao invés de se envolver, você quis ficar na marginal. Você quis ficar sentado numa cadeira como espectador, vendo passar, como diz o ditado, vendo a banda passar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então, se ele habita em você, se você é cheio do Espírito de Cristo, ele vivificará o seu corpo mortal. Essa é a promessa. Vivificará também o vosso corpo mortal. O nosso corpo, ele não é mortal somente no sentido de que um dia nós vamos morrer, de que nós caminhamos para a morte. Não só nesse sentido.
Aliás, a morte, ela é a consumação final do pecado. Mas nós vivemos uma degradação tamanha, que nós não pensamos como convém, não sentimos como convém, não agimos como convém, porque o pecado tirou de nós a possibilidade de correspondermos à criação de Deus. O pecado tirou de nós a capacidade de se corresponder adequadamente com a natureza, adequadamente com os animais, adequadamente com o ser humano e adequadamente conosco mesmo. Temos desejos profanos, temos sentimentos errados, não temos uma visão perfeita das coisas, não conseguimos compreender claramente à luz do Evangelho, porque o pecado tirou tudo isso de nós. E o Espírito Santo de Deus quer corrigir, nos dar uma nova mente, um novo coração, para então compreendermos verdadeiramente o poder de Deus e agirmos verdadeiramente conforme a vontade de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer, mas ele fará se ele habitar em você. Se você está cheio de bebida alcoólica, se você está cheio de droga, se você está cheio do mundo, se você está cheio de expectativas, se você está cheio de medo do coronavírus ou de qualquer outra coisa, se você está cheio de qualquer coisa que não seja o Espírito de Deus, então, como que você vai poder provar do novo? Como que você vai poder provar do novo? Imagine um copo cheio. Caberia até uma ilustração aqui agora. Imagine um copo cheio. Esse copo está por aqui de água. E eu derramo algo aqui que vai se misturar. E vou colocando. Pergunto, eu vou sentir o sabor disso que eu coloquei? Ou de uma mistura? Se eu quiser sentir o sabor do novo na minha vida, eu preciso esvaziar o que está aqui. Jogar tudo fora. Para então eu colocar esse novo aqui. Porque daí quando beber, eu sentirei o sabor desse novo. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Mas sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro, às vezes, é pedir para Ele colocar um pouquinho do que nós queremos. Senhor, coloca um pouquinho de paciência. Senhor, coloca um pouquinho de amor. Senhor, coloca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Quer dizer, nós queremos que o Senhor derrame um pouquinho sobre o que já está. E achamos que isso é uma mudança. Como pode ser uma mudança sem se esvaziar do velho? Como sentir o sabor do novo? O Espírito Santo quer te esvaziar de Adão, te esvaziar do pecado, para então você provar o poder da vida do Senhor Jesus ressuscitado. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. O pecado entrou no coração do homem e fez separação entre o homem e Deus. Longe de Deus, o homem vive em densas trevas espirituais, sob o efeito escravizador e tirano do pecado. O ser humano é um cego. Ele não sabe para onde ele vai. Eu que sei aqui onde eu estou, com os olhos fechados como eu estou, se eu tentar me mover, eu tenho certeza que eu vou tropeçar em alguma coisa aqui. Assim é o ser humano sem Deus. Assim é o resultado do pecado no coração do homem. Ele se torna um escravo, ele se torna cego, ele vive em densas trevas espirituais. O homem sofre, desespera-se, sente um profundo vazio interior e vive uma busca inútil e sem fim da plena felicidade. Vazio enorme. Esse vazio enorme, consequência do pecado, muitas vezes leva a pessoa até mesmo a se suicidar. Porque tudo o que a pessoa deseja ser é feliz. Esse é o fim último buscado por cada alma, por cada pessoa. Ser feliz. Só que muitas vezes o caminho que se toma para a felicidade é um caminho errado. Por isso que eu escrevi um livro com esse título, O Caminho para a Felicidade. Muitas vezes o fim que se busca é um fim errado e não
necessariamente uma vida com o Autor, uma vida com Jesus Cristo, onde o sentido é pleno e eficaz. Muitas pessoas querem ser felizes, mas querem ser felizes continuando a viver na condição de escravas do pecado, cobertas de trevas espirituais, e muitos simplesmente não conseguem encontrar tal felicidade. A única solução para o homem consiste em resolver a questão do pecado, reconciliando-se com Deus. E o detalhe, sabe qual é? Essa reconciliação é necessária se você quer ser feliz. Essa reconciliação, que é essa volta a Deus, é necessária caso você queira ser feliz. E a boa notícia é que Deus quer essa reconciliação. E a notícia fica ainda melhor. Ele deu passos, o primeiro passo nesse caminho. Ele é o pai da parábola que não está sentado no sofá, tranquilo e calmo, enquanto o filho foi embora. Ele está na varanda, aguardando, esperando que o filho volte. E quando o filho volta, quando o pecador regressa, começa a festa. Começa a música, começa a restauração, sandália nova nos pés, anéis novos, vestes novas, porque o Pai quer cobrir você com o amor, quer cobrir você com a alegria, quer cobrir você com a palavra dele que é vida, é o poder dele, é o Espírito dele agindo, para então te dar a verdadeira felicidade. O Pai quer. A pergunta é, o filho volta? Ou o filho continua andando tão longe, mas tão longe, por tantos caminhos, que chega até mesmo a se envolver com os porcos, como na parábola? Chegando, e já que foram a comida dos porcos que foi citada ali, dentro da cultura hebraica, não poderia haver um fundo de poço pior. Não poderia haver. É a lama realmente, é o pior que poderia chegar, porque para os judeus os porcos representavam aquilo que de mais imundo havia. E foi para lá que o filho foi, porque é isso que o pecado faz. Tira de você a sua identidade, tira de você a marca de Cristo. E o diabo quer colocar a marca dele. O diabo quer te tratar como se você fosse o cavalo dele, em quem ele monta e senta a espora e escraviza. E quanto mais você sofre, mais ele fica feliz. Tantas pessoas querendo ser felizes, vivendo na verdade como cavalos de Satanás. Oh, como eu gostaria que essa mensagem chegasse a todos os ouvidos dessas pessoas, para dizer a elas, essa felicidade sua nunca vai ser encontrada enquanto você não se voltar para Jesus Cristo. Ele aguarda você. Deus quer se reconciliar. Deus quer que você se reconcilie com Ele, porque foi você quem o abandonou. Foi você quem o deixou. Foi você quem o abandonou. Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em lugar do pecador, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz no alto é onde eu posso olhar e saber. Ali Deus perdoou os meus pecados. Sim, eu sou pecador. Sim, eu me distanciei de Deus, mas Deus enviou o perdão. E agora eu posso crer em Jesus e ser aceito de novo por esse Pai, porque esse Pai me perdoa e me quer de volta. Esse é o recado que Jesus deixou na cruz. Através do seu Filho nos deixou o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem, o anúncio de reconciliação, de perdão e de paz. Isso é o Evangelho, o poder de Deus para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa restauração. E ordenou à igreja que fosse por todo mundo e pregasse o Evangelho a toda criatura. Olha, isso é a vontade de Deus, e se você não faz isso, você falha.
Porque se você realmente foi alcançado por esse amor, você não vai conseguir deixar de levar esse amor por aí. Porque é isso que Deus espera de você. Que continue levando esse amor dele a todo aquele que não tem, para que Deus possa alcançar ainda muitos que hoje não estão indo para o céu, mas que é para lá que Deus quer levar. O que leva uma pessoa a abraçar a mensagem do Evangelho não é a beleza da mensagem, que por si só é muito bela. Não é a eloquência do pregador, a sua retórica ou a sua simpatia, mas sim o poder de Deus, que vem e opera de forma sobrenatural. Tem tanta gente aí perdida, tanto pastor aí perdido, dançando no púlpito, dançando nos palcos, fazendo tanta coisa, quase que cambalhotas, para tentar atrair a atenção das pessoas para o que ele está falando, como se o que fosse importante fosse o que ele estivesse falando, e não a mensagem que ele está trazendo. Essa pessoa não aprendeu nada com Pedro. Quando Pedro chegou a Cornélio, que recebeu uma visão de Deus para ir lá e chamá-lo, quando Pedro chegou, Cornélio já foi se dobrando aos pés dele, como se fosse Pedro quem fosse importante. E o que Pedro falou? Para com isso, para com isso. Por que foi que você me chamou aqui? Eu quero saber o que é que você quer saber, porque eu sei que eu tinha que vir aqui, eu só não sei por que você me chamou. E foi aí então que ele foi entender. Então Pedro claramente não trouxe a importância para si, mas sim para a mensagem. Então com isso você consegue aprender uma coisa muito, mas muito importante. A mensagem é bela, mas não é a pessoa que a leva, a eloquência, mas sim o poder que emerge junto da palavra. Com isso então você pode saber que você pode levar a palavra. Não importa a sua cultura, o seu conhecimento. O que importa é que você seja uma testemunha viva do Senhor Jesus. Se você for uma testemunha viva dele, fica tranquilo, que o poder do Espírito Santo vai se revelar quando você levar a palavra. Aliás, essa mensagem ela é de tal forma, abra aí em João capítulo 3, versículo 3, se você quiser acompanhar, João 3, 3, essa operação, esse milagre é tão radical que é denominado no Novo Testamento de novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, lemos: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Poder. Poder. Um poder para nascer de novo, para ser gerado novamente. Esse é o poder que acompanha a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O reencontro com Deus, essa aproximação, essa atração, o Pai deu o primeiro passo. Enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho morreu para oferecer o Evangelho, oferecer a salvação a todo aquele que crê, para que haja essa reaproximação do pecador, que agora foi perdoado com Deus. Esse filho que abandonou, que deixou o pai e que foi viver em busca de uma felicidade que ele não encontra em lugar nenhum. E que bom quando esse filho é igual àquele da parábola, que ele chega à conclusão de que é só na casa do pai que ele é feliz. E quer voltar, nem que seja para ser empregado do pai, mas quer voltar. Que bom quando a pessoa longe de Deus, ele percebe isso. Porque aí ele percebe que Deus já deu o passo decisivo para essa reconciliação, permitindo que o sangue do seu filho cubra todos os seus pecados e o perdoe, para então ele vestir essa veste da justiça
e se sentir novamente em condições de voltar ao Pai, de estar na presença do Pai. O reencontro com Deus conduz o homem à plena felicidade. Resolvida essa questão do pecado, o coração é inundado de paz, cessando os conflitos interiores. E olha que o mundo disserta muito sobre justiça e paz, mas sempre uma justiça e uma paz envolvendo um plano político, que às vezes até tem uma teoria boa, mas não consegue cessar o conflito, não consegue cessar essa ausência de paz, não consegue realmente trazer o que é o propósito de justiça e paz para todos. O que seria igualdade? Ter o mesmo dinheiro que os outros têm? O que seria justiça? Que a sua vontade fosse feita quando você quer que ela seja feita? O que seria paz? Seria você viver sem problemas, quando tantos outros vivem em problema? Ora, a restauração de Deus, se todos crescem nele, seria realmente para igualar a todos com a justiça e a paz divina. Mas somente aquele que crê perceberá essa plena restauração na sua vida. Mesmo vivendo no meio de uma guerra, mesmo vivendo no meio de muitos conflitos, de um mundo que vai de mal a pior. Mas ele consegue ver em seu interior a mudança causada por Deus, que o conduz a uma vida plenamente feliz, sem medo do futuro, sem medo da circunstância. A partir do real encontro com Deus, o Espírito Santo habita no coração do homem redimido, estabelecendo ali o santuário de Deus. Deus morando em nós, Jesus morando em nós. O amor e cuidados especiais de Deus o acompanharão todos os dias. O Espírito Santo dará rumo e direção para a sua vida. O Evangelho de fato é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É não viver sozinho mais, é viver acompanhado, é fazer parte da família de Deus, é viver nessa terra até chegar aos céus, mas já viver aqui acompanhado do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com o Espírito Santo fazendo morada. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma maravilha. O que significa crer? Já que é uma salvação para todo aquele que crê, o que significa crer? Essa pergunta é importante, porque já me aconteceu de ser abordado por pessoas que dizem: eu creio, não está tudo certo então? Eu creio, você fala aí da Bíblia, eu creio, eu acredito. É isso que é crer? Acreditar que é uma verdade? É isso? Você me diz aí que não, que o Evangelho é o poder de Deus? Tá bom, eu creio. Tá, eu creio que Deus criou o mundo. Eu creio que existe Deus. É isso que é crer? Acreditar somente numa verdade? No português, crer é isso. Acreditar numa verdade. Mas a palavra original é pistis, no grego. É isso que significa crer? Vamos ver. Convicção da verdade de algo, que é mais ou menos o que nós estamos analisando aqui, né? Acreditar. Se fosse só isso, não haveria diferença no grego koiné para o português para essa palavra. Mas olha a continuidade. Relacionamento do ser humano com Deus com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé e unida com ela. Relacionamento daquele que crê com Deus devido a um fervor santo que agora está dentro dele e que nasceu da fé. Bom, aí então já começou a se distanciar de somente crer numa verdade. Esse crer numa verdade é uma coisa muito filosófica, e meramente filosófica. Não que a filosofia seja ruim, porque não é, eu nunca disse isso, mas
Sempre existiram aqueles filósofos que contribuíram para a humanidade com implicações importantes e aqueles que ficavam só meditando em coisas que na verdade ele mesmo nunca internalizou. Esse é o lado ruim da filosofia. Ou seja, internalizar ideias na qual você realmente não vive aquilo. E tem muita gente que crê, acredita na Bíblia, mas não vive aquilo. Essa não é a crença bíblica. E se você viver assim, você nunca vai viver essa restauração do Evangelho na sua vida. Porque é a salvação, é o poder de Deus para a salvação. E salvação é essa restauração até chegarmos aos céus de todo aquele que crê. O que mais significa crer? A convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. O provedor e doador da salvação eterna com Cristo, ou seja, é crer realmente no Pai como Ele é e crer na salvação que Ele providenciou, a qual um dia nós iremos morar. Então, crer também tira os seus olhos somente da humanidade e eleva os seus olhos para a eternidade, onde um dia você almeja estar. Se você não almeja estar lá um dia, então você não crê, porque isso é parte do crer bíblico. E por fim, fé com a ideia predominante de confiança em Deus. E se você confia em Deus, fica tranquilo, que esse momento difícil que nós vivemos vai passar. Deus vai cuidar de você até lá e vai prover aquilo que você precisa para viver uma vida abençoada. Confie nele. Fé é isso, é confiar em Deus, é viver essa mudança Nós já vamos ver agora a mudança da mentalidade, logo em seguida. Como eu disse, eu não poderia tornar esse assunto um assunto exaustivo. Não haveria... nós precisaríamos de muitas aulas para poder tornar isso. Então eu trouxe três consequências da salvação divina operando no salvo e que o leva à felicidade. Esse assunto é só se você quiser ser feliz, tá? Se você que me assiste falar para você mesmo que você não quer ser feliz, pode desligar agora, porque esse assunto não é para você. Mas se você quer ser feliz, esse assunto é para você, assim como é para mim, porque eu quero ser feliz. A salvação divina traz a verdadeira felicidade por meio da reconciliação com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a verdadeira felicidade, como nós já vimos nessa aula, ela vem da reconciliação com Deus. A felicidade está na casa do Pai. A felicidade não está no caminho. A felicidade não está onde o filho da parábola quis buscá-la. Não está no mundo. Não está onde o meu coração acha que eu vou ser feliz. Não está nas condições ideais para que eu viva feliz. Ah, se eu morasse nos Estados Unidos eu seria feliz. Se eu morasse na Inglaterra eu seria feliz. Se eu morasse naquela casa eu seria feliz. Se eu tivesse aquela família eu seria feliz. Se eu tivesse aqueles amigos eu seria feliz. Ah, se eu vivesse a vida de fulano eu seria feliz. Não! A felicidade não está aí. A felicidade está na casa do Pai. Voltando para aquela parábola, a casa daquele pai podia não ser a melhor do mundo, mas era lá que a felicidade estava. E como a casa do nosso Pai é a melhor do mundo, o céu é o melhor lugar, a nossa felicidade está lá. Aqui, nesse mundo, enquanto vivermos aqui, a nossa felicidade está em o Pai, através do seu Filho e Espírito, viver em nós. Reconciliação, voltar para casa, voltar para Deus, é isso que traz a felicidade. Segundo, pode abrir aí em Mateus capítulo 3, versículo 2, que daqui a pouco eu vou ler. Mateus capítulo 3, versículo 2. A segunda questão que a salvação produz mudança, a primeira nós já vimos que é a felicidade, a segunda é a metanoia. Ô louco, mas que palavra estranha que é essa? Bem, essa palavra é uma palavra grega,
mas você já já vai saber que palavra é essa no Novo Testamento. Ela produz uma restauração da vida, que aliás é o significado em grego para a palavra, essa você conhece, arrependimento. Arrependimento é metanoia. Em grego é metanoia, ou metanoeo. Nós lemos assim em Mateus capítulo 3, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Portanto, olha agora o que significa, né? Assim, o que significa essa palavra metanoia? Pode deixar aberto aí em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, que eu já vou ler. Meta tem a ver com a mente. Noia com a mudança. Então, metanoia tem a ver com a mudança da mente, a mudança da forma de pensar, a mudança da maneira de conceber e de entender. Deus nos criou com a mentalidade correta, voltada para Ele e para as coisas dele, e o pecado distanciou a nossa mente. A palavra do pecado sempre foi, mas não é assim. Não foi assim que Satanás se dirigiu a Adão e Eva no jardim, mas não é assim. Então sempre Deus, Ele provê a vontade dele, Ele provê a palavra dele, a forma como ele quer que nós vivemos, e o diabo provê outra. Então ele faz-nos pensar de forma diferente, ele nos faz pensar contra a criação de Deus, contra a ordem natural da criação de Deus, e nos faz ter desejos errados, nos faz buscar coisas nos lugares errados, nos faz buscar a felicidade fora da casa do Pai. Então, arrependimento nada mais é do que mudar a maneira de pensar, para pensar então do jeito que Deus quer. Eu já vou ler Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3 para mostrar isso na prática, mas vejo que nós temos aqui ou uma pergunta ou um comentário. A Desirê pergunta assim, pastor, para o ser cristão, para crer no poder de Deus, em primeiro lugar vem a fé e depois crer no Evangelho, no que o Evangelho nos revela? Repita, por favor. Para o ser cristão, para crer no poder de Deus, em primeiro lugar vem a fé e depois crer no que o Evangelho nos revela? Tá. É necessário sempre entender a ordem natural, realmente a pergunta é boa. Primeiro sempre vem a fé. Porque a fé, ela vem de Deus. A fé, ela não é humana. Se ela fosse humana, nós teríamos que produzi-la em algum momento. Aí nós iríamos crer no poder de Deus por essa fé que nós criamos, mas não. Se Deus não gerar fé no nosso coração, nós vamos continuar sempre na vida que nós vemos. Pensa no descrente. Se Deus não gerar fé no coração dele por meio da palavra dele, ele nunca vai crer no poder de Deus. Ele vai ficar sempre na marginal. Ele vai estar sempre olhando a avenida andar, mas ele nunca vai se envolver nesse movimento. Por isso que o apóstolo Paulo sempre tratou essa ordem, dizendo que a fé, ela vem de Deus. Então, se Deus não colocar esta fé no coração daquele que ouve o Evangelho, ele nunca a terá. Mais alguma ou é só essa? Se a irmã compreendeu, se não, pode refazer aí a pergunta ou colocar alguma outra que eu trato novamente. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3, vai falar dessa metanoia, essa necessidade de mudança da mente. Portanto, olha só, hein? Portanto, inclusive eu coloquei no YouTube essa semana uma pregação minha, acho que de 5 anos atrás, onde eu fiz um sermão expositivo de Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 5, com o seguinte título: Quando Cristo for a nossa vida. É bem desafiante o título. Quando
Cristo for a nossa vida? Porque eu já estou sugerindo por aí que ele não é a vida de alguns que estão na igreja, diga-se de passagem. Cristo não é a vida de alguns que estão na igreja. Então eu já fiz um título desafiador. Está no canal do meu canal do YouTube, com esse título, Quando Cristo For a Nossa Vida. Assista àquela mensagem, porque ela trata precisamente uma análise de Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 5. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem creu em Jesus Cristo vive uma nova vida. E essa nova vida é uma vida escondida em Cristo. Então a palavra, nós precisamos, meus irmãos, ler a palavra de Deus com constância, preferencialmente todos os dias, para nós podermos entender que às vezes o que nós pensamos não confere com o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos trocar a nossa maneira de pensar pelo que Deus sugere, e é isso que é metanoia. Mudança, é isso que é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Porque enquanto nós estivermos vivendo errado, nós precisamos nos arrepender, mudar, converter, voltar para Deus. Todos os dias. A salvação, ela traz isso, então. Ela traz felicidade plena e traz também metanoia. A Sueli perguntou assim: em nosso país é comum os hábitos e costumes familiares. Até que ponto eles podem ser adequados ou não? Bom, até que ponto esses hábitos e comuns familiares podem ser, eu não sei dizer, irmã, porque daí a irmã não citou nenhum exemplo para mim, né? Então eu não saberia responder a essa pergunta. Precisaria com mais clareza a irmã explicar, porque nem tudo aquilo que é hábito é pecado. Nem tudo aquilo que é hábito é pecado. Por exemplo, os indígenas. Os indígenas vivem nus. É pecado? Como é que eu vou dizer que viver nu é pecado? Na cultura deles é normal. Adão e Eva viviam pelados, nus. Né? E não era pecado. Aliás, Adão começou a perceber que era pecado quando ele pecou e achou que não estava adequado viver daquela forma. Até então não tinha problema. Depois ele passou a viver pecado, passou a entender como pecado. Os indígenas sacrificam, muitas tribos ainda fazem isso, sacrificam vidas em prol de um costume tribal. É pecado? Sim, sacrificar a vida é pecado. Para eles não é, mas quando o evangelho chegar, eles vão ter que entender que aquilo não pode ser a cultura deles mais. Então, se a irmã quiser colocar algum exemplo para que nós comentemos, aí fica mais fácil nós analisarmos se é errado, se é pecado ou não. A salvação divina também nos leva a viver a dependência divina para a qual nós fomos criados. Descanso, confiança, plena paz, e que é o que nós precisamos para nós vivermos tranquilos, colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, dormir, descansar, aguardar um novo dia, aguardar que amanhã se solucione o que hoje não se conseguiu. A salvação divina faz isso também. Nos traz descanso, confiança, plena paz. João capítulo 15, versículo 5, depois eu vou ler João 14, 16 a 19, caso você queira deixar aberto aí. João 14, 16 a 19, eu vou ler agora João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então é uma vida de intimidade com Jesus, unido a Ele, descansar nele, confiar nele, e aí ter a paz dele, que é Ele quem dá. É Jesus quem dá a verdadeira paz. Paz fora de Jesus é paz do mundo, e a paz do mundo não é a paz de Deus. João 14, 16 a 19 nós lemos: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará
outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha a certeza que o Senhor está dando de estar conosco. Enviaria o seu Espírito para estar conosco, para não nos deixar sozinhos. É nisso que nós podemos descansar, confiar, ter paz, porque nós temos um Salvador que se importa conosco. Então nós fizemos essa análise de três mudanças necessárias na nossa vida que a salvação traz. Mas como eu disse, a restauração de Deus é muito mais ampla que isso. Foi só para nós termos uma ideia do que significa, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para nós não deixarmos salvação somente como uma coisa no futuro e analisarmos também o reflexo dela no presente, eu trouxe então essas três restaurações. A da felicidade, que consiste em viver na casa do Pai, em voltar para o Pai, em viver conforme a vontade do Pai. A metanoia, que é o arrependimento, restauração da vida, do efeito do pecado, princípios, valores. Ajuste, guarda essa frase que eu vou dizer agora, ajuste os princípios e a mudança vai acontecer. Você que quer mudança, ajuste os princípios. Se você focar só na mudança, você só vai querer que aconteça, que aconteça, que aconteça, que aconteça. Imagina um jogador de futebol que quer ficar melhor, quer ficar melhor, quer ficar melhor, mas não treina. Ele precisa ajustar os princípios, ele precisa treinar, treinar, treinar. Se ele chuta só com uma perna, ele precisa começar a aprender a treinar a chutar com a outra. Se ele não é bom em determinado movimento, ele precisa aperfeiçoar. Se ele não cabeceia bem, ele tem que treinar cabeceio. Se ele não cobra falta bem, ele tem que cobrar muita falta. Ele precisa ajustar os princípios para que as mudanças aconteçam. Quando ele chega no jogo, quando ele vê, ele já fez uma jogada linda. E todo mundo bate palma. Mas para que ele pudesse fazer aquilo, ele teve que ficar ajustando, ajustando, ajustando os princípios para que acontecesse a mudança. Ajuste os princípios de acordo com a palavra de Deus. E a mudança vai acontecer na sua vida. Você vai ser uma nova criatura, porque Deus quer restaurar a sua criação. E também a dependência divina. Descanso, confiança, paz. Para que essa soma de benefícios e bênçãos, que é o significado de soteria, salvação, não fique somente para o futuro, mas fique para que aconteça também durante essa vida. Para que você não se torne um crente rabugento a vida toda e só mude quando chegar aos céus. Mas para que você viva essa mudança de Deus também aqui na terra, enquanto você vive aqui. Muitos slogans, prometeram uma justiça e paz no plano político. Eu separei apenas algumas aqui. O Collor já tinha um slogan de justiça e de paz, e nós sabemos como foi o curto governo dele. Não trouxe paz para ninguém. Aliás, de paz ele não trouxe nada, ele trouxe desespero, porque vocês se lembram, tirou o dinheiro que estava na poupança das pessoas. Quantos movimentos políticos pedem paz, justiça? Teve um que eu achei interessante, ele pediu paz, justiça e combustível. Então quer dizer, se tiver condições de ter acesso ao combustível, então foi feita a justiça e tem paz. Mas tem tanta coisa a mais para que haja uma justiça e uma paz verdadeira, não é verdade? O socialismo sempre trouxe um slogan de justiça e paz, de igualdade. Mas conforme hoje é mais falado socialismo, né? Durante o século XIX, o século XX era mais comunismo que era falado. A única igualdade que trouxe foi que fez com que todos ficassem pobres. E apenas uma pequena minoria ficasse rica. Igualou todos por baixo.
e não por cima, né? Então onde que estaria a justiça e a paz? A justiça seria que uns reinassem sobre outros. Sempre a justiça e a paz no mundo será assim. Mas Deus realmente quer nos tratar como filhos dele e nos igualar no reino dele. Também na parábola que eu citei do filho pródigo, veja que o filho mais velho não entendeu a justiça do pai. Mas o que o pai quis fazer? A verdadeira restauração, que não era somente do filho consigo, mas era do filho com o irmão. Quis restaurá-los, porque é isso que Deus faz. Iguala-nos no reino dele, nos dando um coração voltado para o reino dele. A nossa Constituição também traz uma proposta de justiça e paz. E é até uma piada falar disso, né? Porque nós temos visto os últimos acontecimentos, sabemos muito bem para quem é que serve a justiça e para quem é que não serve, e quem é que tem paz nela e quem é que não tem. Mas eu deixo isso para os nossos irmãos advogados, que com certeza, penso aqui na irmã Nídia, por exemplo, ela teria aí uma explanação muito melhor sobre isso do que eu. Tenho acompanhado, irmã, algumas postagens da irmã no Facebook e vejo o quanto que a irmã está revoltada com isso. Esse também é o meu sentimento e é também o sentimento, tenho certeza, dos nossos irmãos. Justiça e paz na nossa Constituição. Não parece uma brincadeira? Mais alguma pergunta? A Sueli, ela completou a questão. Quando eu li a questão, às vezes penso que ocorre o extremo, diante de bons hábitos. Devo respeitar a palavra de Deus, porém, ninguém pode mexer na Bíblia aberta num determinado lugar, orar antes de se alimentar, mas você será mal visto quando esquecer de orar e acabar comendo antes. Hábitos assim. São hábitos que muitas vezes se impõem aos cristãos para que vivam uma religiosidade externa. Acho que é mais ou menos esse o problema que a irmã está compartilhando conosco. Se torna mais uma religiosidade externa. E aí, sempre que falhar o externo, se mostra que a pessoa, o interno, então é como se ela não fosse o que ela diz. Na verdade, o Evangelho ele precisa ser uma totalidade e não coisas externas. Os nossos hábitos, os nossos costumes, eles precisam nascer de uma nova vida. E aí se manifestar ao mundo desta forma como Deus quer. Esses hábitos e costumes externos não passam de religiosidade. E só faz com que as pessoas não compreendam a verdadeira extensão do Evangelho. Por exemplo, em cima do exemplo que a irmã citou, eu posso, por exemplo, citar o exemplo de se comer carne de porco. A Bíblia trata desse assunto. Eu vou na casa de um irmão que não come carne de porco, e eu como mesmo. Estou dizendo para vocês aqui que eu gosto de uma carninha de porco. E eu sei que tem gente que não gosta. Esse vídeo, por exemplo, quando for ao YouTube, eu já estou aguardando. Alguém vai colocar lá, como que você pode gostar de carne de porco? E eu já conversei com N irmãos que não gostam. Supomos que eu fosse à casa de um irmão que eu sei que não gosta. Eu iria levar carne de porco para comer na casa dele? Imagina. Vamos mudar o exemplo? Vinho. Eu não bebo bebida alcoólica faz muito tempo. E eu não considero pecado o beber, desde que a pessoa consiga o que é quase impossível a muitos: se controlar. Beber pouco, não se embriagar. Porque se beber na Bíblia não é pecado, se embriagar é. Então vamos supor que a pessoa consiga, né? Mas aí no caso, por exemplo, eu não bebo. Eu não bebo bebida alcoólica. Aí eu vou na casa de uma pessoa, ela abre uma bebida alcoólica, eu vou fazer o quê? Eu vou escandalizar-me com aquilo, eu vou me levantar e vou embora? Imagina se essa pessoa então não sabe que eu não bebo e traga a bebida alcoólica na minha casa. Eu vou dizer para ela, aqui você não vai beber. Pode pegar isso e levar embora? É assim, é isso que é o Evangelho? Eu trato a pessoa pelo que ela faz e não pelo que ela é? É claro que essa frase aqui, em alguns outros contextos, ela caberia, né? Mas eu tô colocando desses casos. Eu não permitiria, por exemplo, que pessoas entrassem em casa aqui nus e cometendo atos que iriam ofender a minha família, né?
Aí não é questão de tratar a pessoa, mas sim o ato da pessoa. Mas dentro desses casos citados, são costumes, são hábitos que nós precisamos separar para que nós possamos alcançar o coração da pessoa. No fundo, eu posso resumir tudo isso a alcançar o coração da pessoa para Deus, vivendo a graça de Deus na presença dela. Algo mais? Então conseguimos avançar hoje e com a graça de Deus conseguimos concluir o versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu sabia que eu iria passar um pouquinho da 1 hora para poder concluir isso daqui. Ficamos com quase 1 hora e 16 minutos de vídeo, mas conseguimos concluir esse versículo. Com a graça de Deus, no próximo estudo, vamos analisar o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O restante do versículo 16, primeiro do judeu e também do grego, é porque o Evangelho se iniciou em Israel. Se iniciou na vida de um povo único. Os primeiros apóstolos eram judeus. Os primeiros discípulos eram judeus. Mas a vontade de Deus é que o Evangelho fosse para todo o mundo. E foi por isso que o Senhor separou um apóstolo para ser apóstolo entre os gentios, que é o apóstolo que escreveu a Epístola aos Romanos, Paulo. Por isso que ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Mesmo Paulo começou a pregar entre os judeus. Assim como Pedro, que era judeu, somente judeu, e olha que Paulo, ele tinha dupla nacionalidade. Mas é uma questão mais do chamado. Pedro teve um chamado para os judeus e Paulo um chamado para os gentios. Mas começou entre os judeus, para que a pregação do Evangelho saísse dos arredores de Israel e alcançasse o mundo inteiro e alcançasse a nós, brasileiros, no dia de hoje. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula e, com a graça de Deus, continuaremos esse estudo do Evangelho na Epístola aos Romanos. Deus abençoe vocês, bom domingo e até a próxima.